Grupos e equipes é um conceito que está inserido no contexto da gestão de pessoas. Antes vistos como sinônimos, agora devemos entender a importância de cada um deles e suas diferenças. Bom, vamos começar falando então qual é a diferença entre grupo e uma equipe. Grupo basicamente é um conjunto de pessoas que se reúnem para realizar objetivos individuais, no qual elas apenas compartilham informações. Aqui nós temos uma característica verticalizada dessa estrutura de grupos, pois muitas vezes nós temos uma chefia que constitui a hierarquia do grupo e temos os subordinados. Neste caso, não há um vínculo de afetividade e apenas há esforços para alcançarem objetivos individuais e não do coletivo. Por outro lado, a equipe é composta por pessoas que possuem objetivos em comum e elas funcionam de forma sistêmica, ou seja, se reúnem para realizar trabalhos especializados, na qual há uma contribuição de cada um dos membros através de um conjunto de esforços que nós chamamos de sinergia, e assim realizar uma atividade ou alcançar um resultado coletivo. Neste caso, a estrutura é horizontal, pois nós temos uma maior disposição entre os membros, papéis que muitas vezes possuem a mesma importância dentro deste contexto. E a estrutura de liderança, ela é uma estrutura de liderança que é próxima aos membros, que é mais uma visão de colaboradora. Temos aqui, porém, algumas críticas, alguns pontos negativos da equipe, pois a equipe possui mais tempo para tomar decisões, pois depende de cada um dos membros. E além disso, ela consome mais recursos, existe mais energia envolvida no processo de uma equipe. Podemos observar neste quadro a seguir a diferenciação entre grupo e equipe. Vemos que aqui as partes possuem interesses individuais, e neste caso muitas vezes há uma disfuncionalidade, pois a equipe, ou o grupo no caso, não possui papéis bem distribuídos entre os membros. Já a equipe, você pode ver que há um maior processamento de informação e de energia, neste caso, sempre voltada para uma funcionalidade. Aqui há a questão do coletivo sendo imposta sobre os membros. Bom, já que entendemos alguns conceitos sobre grupos e equipes, devemos entender alguns tipos de grupos. Temos o grupo formal, que é um grupo que ele é formado basicamente na estrutura organizacional da empresa. São lá os departamentos, as chefias, essas unidades que são formadas no organograma da empresa, que formam esses grupos formais, porque estão formalizados no organograma da empresa. Porém, temos dois tipos. Temos o grupo formal de comando e o grupo formal de tarefa. O de comando, como o próprio nome já diz, é uma relação de chefia e subordinados. Por outro lado, o de tarefas constitui-se como um grupo voltado para uma atividade específica e, após a realização dessa atividade, ao encerramento das atividades do grupo. Já o grupo informal, ele não está previsto na estrutura da empresa, pois são grupos formados pelos vínculos naturais que as pessoas formam entre si. Aqui nós temos alguns subtipos de grupos informais. O primeiro deles é os primários, que são formados por pequenos grupos formados por um conjunto de pessoas que possuem alguma afinidade entre si. Por outro lado, as coalizões são alianças estratégicas, capazes de influenciar as decisões da empresa. Além disso, temos os grupos informais de amizade, que são vínculos e alianças sociais que são formados por pessoas que possuem algo em comum, assim como os de interesse. Aqui nós temos destacado o objetivo em comum entre os membros, gostos específicos e assim por diante. Temos também grupos temporários, que são grupos que têm um prazo para terminarem. Nesse caso, podemos citar o grupo de trabalho de faculdade, que após a realização do trabalho, o grupo é desfeito. Por outro lado, os permanentes são grupos indeterminados, que não foram feitos, não se tem um prazo para que eles terminem. Por exemplo, sociedades que são feitas entre pessoas. Além disso, temos os verticais e os horizontais. Os verticais possuem uma hierarquia, semelhante ao que nós vimos aqui em cima no conceito de grupos. Neste caso, podemos citar um chefe de trabalho, que possui
grupos que são formados para uma atividade específica dentro de uma unidade, um departamento, por exemplo, o RH. Por outro lado, os horizontais são grupos que possuem membros de um mesmo patamar, como um grupo de médicos de um hospital. Agora, temos também o grupo de referência. São aqueles grupos que são atraentes, que as pessoas de fora desejam participar por algum aspecto deste grupo. Temos ainda o grupo de trabalho, que são grupos voltados para o aprendizado, para agregar ideias, informações, para a melhoria de algo ou de alguma tarefa da instituição ou organização. Estão abertos a novas ideias e novos membros. Aqui o foco é na tarefa, na atividade que está sendo realizada. Mas os grupos primitivos são opostos aos grupos de trabalho, pois são grupos conservadores, ou seja, eles tendem a permanecer como estão e são resistentes à mudança. Após a análise desses grupos, devemos entender as variáveis estruturais que formam grupos e equipes. Basicamente, Chiavinato definiu as seguintes variáveis. Nós temos a liderança formal, os papéis, o desempenho dos papéis, as normas, os status, o tamanho, a composição e a coesão. Essas variáveis, elas formam a estrutura de um grupo. Então nós temos uma liderança que é formalizada, que é designada neste grupo, papéis bem distribuídos e a execução destes papéis. Além disso, normas e regras internas do grupo, o status de cada membro, além disso, o tamanho, a quantidade de pessoas que fazem parte e a composição, como estão dispostos dentro do grupo. Além disso, não menos importante, a coesão de cada um dos membros, que realmente é a engrenagem que faz o grupo funcionar. Com relação aos elementos e necessidades básicas dos grupos, nós temos os seguintes aspectos. Primeiro, os elementos básicos, ou seja, aqueles elementos que são essenciais para a formação do grupo. Neste caso, nós temos a chamada ISA, ou seja, interação, sentimento e atividade. A interação está relacionada com o relacionamento entre os membros. O sentimento está relacionado com o senso de pertencimento ao grupo. E, além disso, a atividade é a distribuição de papéis de cada membro da equipe. Bom, por outro lado, temos também as necessidades básicas, que são necessidades dos indivíduos que afetam o desenvolvimento do grupo. Neste caso, nós temos o CAI, ou seja, o controle, a abertura e a inclusão. O controle está relacionado com a sensação de poder de cada um dos membros. Temos também a abertura, ou seja, quão aberto está o indivíduo para receber ideias críticas e também a abertura para adentrar o grupo. E por fim nós temos também a inclusão, ou seja, o fato dessa pessoa estar ou não inserida dentro do grupo ou equipe. Temos ainda as competências, que são competências relacionadas às equipes neste caso, ou seja, constitui-se como papéis e fatores que, depois da sua distribuição, serão direcionadas a cada um dos membros, e cada um dos membros vai ter algum papel para desenvolver na equipe. Eu trouxe aqui para a gente um mnemônico que vai basicamente definir o que são esses fatores, né? Mas antes, vamos dar uma olhada nos fatores definidos na roda de trabalho em equipe. O que estamos falando aqui é basicamente esta roda aqui, ó. Nós temos o papel de assessor, de inovador, de promotor, conselheiro, desenvolvedor, organizador, produtor, inspetor, mantenedor e o interligador, aquele que vai fazer com que todas essas tarefas e papéis funcionem entre si. Então, esses fatores, que foi desenvolvido por McCann, serão o que nós chamamos aqui desse mnemônico, dito como rodas de trabalho em equipe. Então, basicamente, para que você memorize para a sua prova, lembre dessa seguinte frase: assim, para o desenvolvimento da organização, produza e mantenha ligação com o relatório. Bom, dando prosseguimento, nós temos os 5 estágios de Tuckman, que são as fases de um grupo, ou seja, desde o seu nascimento até o seu encerramento. Então, essas 5 etapas ou estágios são as seguintes. Primeiro você tem a formação do grupo,
que é a fase de descobertas e onde tem grande incerteza dos seus membros, pois é uma fase onde as pessoas ainda não se enxergaram como uma equipe, como um grupo já consolidado. Aqui você não tem nem ainda o aspecto de lideranças formadas. Mas, nas fases de tormenta, você tem os conflitos internos. E muitas vezes esses conflitos estão relacionados à liderança e também conflitos relacionados à distribuição de papéis. Aqui você já tem um senso de pertencimento sendo formado. Já na fase de normatização, você tem a coesão da equipe. Você tem uma maior solidez no caso. E na fase de desempenho, de fato, a equipe agora ela vai focar na realização das tarefas. Aqui você tem uma atenção maior para as atividades a serem realizadas pela equipe ou grupo. Por fim, você tem a interrupção, que é o encerramento das atividades do grupo. É a sua separação. Além disso, Katzenbach e Smith trazem ainda alguns conceitos que estão relacionados também com o desenvolvimento das equipes ou dos grupos. Primeiro você tem a pseudo-equipe, que é uma fase onde não há ganho coletivo. Ainda há um grande interesse individual dos membros. Já nos grupos de trabalho, nós temos uma fase onde há o compartilhamento de informações, mas não tem ainda aquele interesse coletivo consolidado. Assim como na equipe potencial, também não tem esse interesse coletivo consolidado, mas há um desempenho coletivo. A partir da equipe potencial, quando começa a equipe real, é que nós temos as habilidades sendo complementares ou complementadas e, de fato, aqui tem a consciência do coletivo. Aqui o interesse ele é coletivo. E, por fim, nós temos a equipe de elevado desempenho, que são aquelas equipes que possuem um grau elevado de comprometimento com seus papéis e atividades e um senso de pertencimento bem consolidado. Dando prosseguimento, nós temos algumas fases de desenvolvimento dos grupos. São elas a aceitação mútua, a comunicação, a produtividade e motivação para o desempenho das atividades e a organização e também controle delas. Além disso, temos a tomada de decisão, ou seja, como os grupos tomam decisão. Basicamente, temos algumas ferramentas, que é o brainstorm, que é uma chuva de ideias muito utilizada nas empresas ali na virada do século 2000 para 2000 em diante, mas até um pouco antes. Basicamente, é aquele momento onde as pessoas vão jogando ideias num determinado espaço curto de tempo para realizar para ter alguma solução de resolução de algum problema. Então, utiliza essa técnica onde as pessoas vão falando e jogando essas ideias ali umas em cima das outras. Mas, qual é o problema desse brainstorm? Algumas pessoas possuem timidez, Algumas pessoas não se sentem à vontade para expor suas ideias e opiniões. Então, se utiliza do brainwriting, que é o brainstorm, só que escrito e muitas vezes de forma anônima, para que cada um dos membros possa expor suas opiniões. Temos também a técnica de grupo nominal, na onde se recorrem a especialistas em uma reunião presencial para decidir ou tomar alguma posição em relação a algum tema. Mas temos também a técnica Delphi, que é uma técnica também composta por especialistas, mas é feito um questionário e enviado de forma remota para cada um deles, para que não haja influência nas opiniões, e assim possa se coletar informações e decisões de forma separada. E aí o gestor irá tomar a sua decisão com base nesses estudos, com base nesses questionários. Um conceito que eu trago para a gente, para que possamos entender alguma das perdas nesse processo de grupos, que é a vadiagem social, o free riding, que é um processo que ocorre muito onde você tem aquele folgado do grupo, ou seja, aquele que não faz nada e que fica às custas de outros membros. Você pode ter como exemplo um trabalho de faculdade, aquela pessoa que não aparece não faz nenhum slide, não faz nenhuma parte escrita, e só aparece para colocar o seu nome no trabalho final. Aqui então temos uma perda desse processo de grupos. E por fim, vamos falar um pouco sobre equipes. Bom, já vimos o conceito de equipes, que possuem basicamente
membros com objetivos em comum e funcionam de forma sistêmica, uma sinergia que é positiva. E os autores como Chiavinato e Robbins, eles definem alguns tipos de equipes. A primeira delas é a força-tarefa. É uma equipe voltada para um objetivo específico. Elas são temporárias porque, após a realização desse objetivo, elas são encerradas. E, além disso, elas possuem alto grau de diversidade dos seus membros, pois ela precisa de membros com visões diferentes e distintas para realizar essa tarefa. Por outro lado, as autogerenciadas é um contexto mais atual de equipes na qual elas se autodirigem, ou seja, os seus membros, são reunidos possuem trabalhos interdependentes ou trabalhos que se assemelham entre si, são parecidos, e elas têm um aspecto que é a independência, ou seja, elas realizam o planejamento, elas realizam as metas, suas próprias metas, É como se essas equipes fossem ao mesmo tempo subordinadas e também chefes de si mesmas. Um exemplo seria num time de futebol. É como se o treinador olhasse para um grupo de jogadores ali e falasse assim, ó, vocês podem realizar, delegasse para eles, as atribuições para realizar o próprio treinamento deles, para eles escolherem se eles querem treinar contra-ataque, se eles querem treinar defesa e etc. Então, a autogerenciada possui um alto grau de autonomia, a tal ponto que elas definem quais serão suas próprias metas e seus próprios objetivos. As multifuncionais são aquelas equipes que reúnem pessoas de diferentes áreas e geralmente possuem a mesma hierarquia para a realização de uma tarefa. A diferença entre as multifuncionais e autogerenciadas é que, neste caso das multifuncionais, elas não têm essa autonomia para definir seus próprios objetivos e metas, para fazer a própria gerência sobre si. Já autogerenciadas, sim, possuem esse alto grau de autonomia. Nós temos as virtuais, que são chamadas também de em rede, pois elas estão geograficamente dispersas e elas possuem como característica a utilização de ferramentas de tecnologia como Skype, Google Meet, para realizar as suas reuniões, para fazer, basicamente, realizar suas atividades de forma remota. Temos também as equipes de resolução de problemas. São equipes definidas por Robbins, que é basicamente equipes de mesmo departamento, pessoas do mesmo departamento, que elas se reúnem de forma contínua, por exemplo, reuniões semanais, por algumas horas, para definir algumas melhorias ali internas do departamento. Então, é apenas para resolução de problemas específicos dentro de um mesmo departamento. Mas a equipe de riscos, que é um outro conceito também, já é uma equipe voltada para a construção de talentos e a exploração do lado empreendedor dos seus membros. Neste caso, possuem alto grau de autonomia para realizar suas tarefas e funções. Ela é chamada de riscos porque ela coloca na mão dos seus membros esse alto poder de decisão, que nem sempre pode dar certo. Por isso, você assume, o gestor no caso, assume um risco ao realizar esse tipo de equipe. Temos também dois outros tipos, que é a equipe de projeto, que possui um caráter temporário, porque o projeto ele tem um tempo para acabar, ou terminar. São, no caso, equipes multidisciplinares, pois reúnem profissionais de diferentes áreas para realizar esse projeto. Um exemplo seria um projeto de construção de um conjunto habitacional. Nesse caso, você vai ter especialistas na área de engenharia, engenharia sanitária e ambiental, engenharia civil, que se reúnem para a realização desse projeto. E por fim, nós temos as equipes de processo, que possuem como característica o desempenho de atividades interrelacionadas, pois o processo ele passa pelas várias áreas e setores de uma organização, tendo um caráter multifuncional também. Bom, esse foi o conceito básico de grupos e equipes, espero que você tenha entendido e até a próxima videoaula.